Oi, pessoal, tudo bem por aí? Aqui quem fala é Ju Ferraz e estamos no Ju Ferraz Cast. Esse espaço que foi criado para a gente falar sobre corpo, sobre mente, sobre alma, para ouvir mulheres incríveis com suas histórias, com suas dores, com suas vitórias, alegrias e muito mais. A convidada de hoje, Robi Freitas, essa mulher que é multifacetada, artista, maquiadora, uma mulher inspiradora, que tem uma história linda para contar, mas as risadas por aqui estão garantidas. Vem com a gente e depois comenta, compartilha, clica e conta para mim o que é que vocês acharam desse episódio. Gente, a gente podia passar aqui horas e horas e horas e horas falando. Robi Freitas, essa mulher potente, forte, que me ensina, que me impulsiona, que me estimula. Chega, assim, o coração bater mesmo, porque eu acho que você nem sabe o quanto que você representa pra mim, o quanto que o seu trabalho, assim, me fortalece, né? Eu acho que a gente precisa de mulheres e de pessoas para se inspirar e para, principalmente, nos dias difíceis, né? Se alavancar. E o seu trabalho, Robi, faz isso comigo. Mexe comigo lá no fundo e lá na alma. Eu tô fazendo essa declaração de amor, mas para quem vai estar nos assistindo e nos ouvindo, eu queria que você começasse contando quem é essa mulher linda e especial que tá aqui na minha frente. Ai, gente, eu fiquei toda arrepiada, meu Deus. Ai, amiga, muito obrigada. Eu tô muito honrada com o convite, assim. Você também é uma pessoa muito especial pra mim. Eu sempre brinco que acho que o seu papel na minha vida e na vida de muitas pessoas é mostrar que, independente do lugar que a gente esteja, a gente tem que continuar mantendo o nosso pé no chão, com a nossa educação, com a nossa humildade, com a nossa alegria. Não tem, gente, um lugar que Ju esteja, que a gente não dê risada, que o ambiente não mude. E eu fico muito feliz, assim. Eu sempre falo de uma coisa, toda vez que eu vejo ela, que eu dou uma entrevista, eu falo isso. Ano passado eu fui a primeira vez ao Carnaval do Rio de Janeiro, na Sapucaí. E aí eu fui fazer um trabalho, o camarote tava uma loucura e tudo. E aí a Ju viu. Ela me viu, assim, passando rapidamente. E ela falou, amiga, depois eu vou te colocar ali pra você conseguir ver o desfile. E aquilo, tava eu e o Erickson. Aquilo pra mim significou tanto, porque assim, amiga, você tava trabalhando também, uma correria. Você podia ter pensado, amor, você já tá aqui dentro, agora você vai viver sua vida. E aquilo mexeu muito comigo. E eu lembro que a gente assistiu o desfile. E a gente, assim, conseguiu viver a magia do carnaval. E aquilo ficou muito dentro do meu coração. Uma coisa que talvez pra você tenha sido muito simples, mas que pra mim representou muito. E aí eu entendi que, assim, nossa ligação é pra vida, assim. Pra o que a gente precisa juntas. E eu sou essa pessoa, sou Roberta Freitas, tenho 28 anos, nasci em Caxambu, Minas Gerais. A minha câmera é essa que eu fico... Nasci em Caxambu, Minas Gerais. Moro em São Paulo, hoje tenho um relacionamento de 4 anos. Eu digo que ainda não sou casada, porque ele não me pediu. Mas vai pedir, amiga! Mas vem aí o pedido de casamento. Eu quero viver isso com vocês, hein? Sim! Tenho o Bob, sou comunicadora de beleza, sou atriz também, voltei a fazer teatro agora esse ano. Eu falo que eu sou uma mulher multifacetada, eu sou apresentadora, eu sou cantora, eu sou atriz, eu sou vendedora, eu sou amor tudo. O que me der pra fazer, eu tô fazendo. Você faz sucesso. E eu gosto, sim. eu gosto da câmera, eu gosto do negócio, eu gosto eu de acho dar que você uma deve ser filha de Oxum, você não é filha de Oxum, não? Com certeza! Pra quem Purinha! Purinha, pra quem não sabe, Oxum é um orixá. Sim. E é orixá da prosperidade, do brilho, da fertilidade, do amor, né? E é uma guerreira. Assim, é uma guerreira, mas que ela sabe como guerrear, usar as armas dela de forma, às vezes até de uma forma sutil. E aí eu, como uma boa filha de Oxum, também tenho um pouco do drama, né? Eu também sou essa pessoa, choro. Amiga, tem. E às vezes é uma coisa que acontece que, assim, eu sei dentro de mim que talvez não é tanto. Mas dói de um jeito que eu falo, eu preciso chorar. E é um choro que vem da alma, assim. E aí depois que eu choro, eu fico ótima. Tem uma história da minha vida, antes de falar um pouco dessa história da gente no carnaval. E que a gente vai estar juntas com toda certeza com nossos orixás de novo. Minha avó, que era uma mulher muito importante na minha vida, à frente do tempo dela, uma professora de português, que saía de casa para trabalhar quando, naquela época, você imagina, né? As mães ficavam tomando conta dos filhos. E ela contava uma passagem que um dia a gente, na fazenda, no interior da Bahia,
eu tava sentada numa escadinha, chorando, 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 chorando. E ela, Juju, minha filha, eu penso ela falando isso. Por que você tá chorando? Porque eu gosto de chorar. É bem isso. E é bem isso, porque chorar lava a alma. Muito. Né? E eu queria começar falando de alma com você, né? Quando eu olho para tudo que você se transformou, né? E tudo que você tem pela frente, cada vez mais e mais e mais. Você sabia dentro de si, Rob, o que você queria? Você sabia... Você tinha um plano, você tinha um sonho, você sempre soube, né, para onde você ia? Porque parece óbvio essa pergunta, parece até boba essa pergunta, quando a gente está num lugar mais confortável, Sim. né? Mas a verdade, esse podcast, ele fala muito sobre corpo, sobre mente, sobre alma e sobre nossas histórias reais, para que a gente inspire outras mulheres, para que a gente abra caminhos para principalmente outras mulheres. Então, o que tinha dentro da sua alma, né? O que tinha dentro de você quando a Rob, menina, ainda no interior, queria realizar os seus sonhos? Eu acho que eu sempre fui... Eu não tive uma infância, assim, difícil. Eu nunca passei necessidade. Mas era como se eu tivesse a sensação de que eu estava num lugar que não era 100% o meu lugar. Vou dar um exemplo. Minha mãe sempre foi cabeleireira. E aí, a gente morou muito tempo em São José dos Campos. Depois a gente veio para São Paulo. Minha mãe sempre fez muita química. Então, luzes, né? Tintura. E aí, ela tinha um público, uma clientela que era, em sua maioria, de mulheres brancas. E aí, nisso, eu via mulheres de todas as profissões. Juíza, advogada, bancária, empresária. E eu via que minha mãe ativava muito a autoestima de todas essas mulheres, enquanto a autoestima dela não estava sendo ativada. E minha mãe sempre foi uma mulher que soube entrar e sair de qualquer lugar. Minha mãe aprendeu a falar inglês praticamente sozinha. A minha mãe sempre tinha uma coisa comigo de que eu não quero que você passe o que eu passei, porque é isso, né? Acho que minha avó teve a minha mãe para minha mãe não passar o que ela passou. Minha mãe me teve para que eu não passasse o que ela passou. E eu vou ter a Maria Eduarda, que é a minha filha, quando eu tiver. E o Malcolm, para eles não passarem o que eu passei. O nome já tá definido. Já tá definido. Isso, tá bom. Maravilhosa. E aí, eu ficava me questionando. Eu falava assim, nossa… Eu lembro que eu tenho, assim, a cena clara na minha cabeça. Que de sábado o salão ficava muito cheio, muito lotado. E era a minha mãe, sozinha. E depois ela começou a ter algumas assistentes. Eu falava, nossa, mas… A minha mãe fez o cabelo de todo mundo, mas eu nunca vi minha mãe fazendo o cabelo dela. Porém, o meu cabelo estava sempre feito. A minha mãe, as clientes vêm, elas fazem a unha, né? Porque a gente tem isso de, toda sexta-feira ou a cada 20 dias, quem usa alongamento, vai fazer a manutenção. E eu via que minha mãe não tinha essa rotina dentro dela. Mas ela tinha toda uma rotina de responsabilidade, de preocupação, daquela loucura. E aí eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Aí eu estudei durante muito tempo numa escola pública. E na escola pública já tinha a galera que tinha mais dinheiro do que eu, obviamente. E aí depois, quando eu fui pra escola particular, que eu entendi que eu não passava nenhum tipo de dificuldade financeira, de necessidade, mas a minha realidade era completamente diferente daquela galera que eu tava estudando. Tanto que era aquilo de, férias você vai pra onde? Eu falava, eu vou pra Caxambu, eu vou pra Disney, eu vou pra Europa. E eu ficava assim, gente… Igual, eu vou pra Salvador agora, nesse mês, vai ser a minha primeira vez em Salvador. E quando eu era pequena, pra minha mãe sempre teve sonho de ir pra Salvador, pra Ilha Grande, pra Angra. Isso era algo muito distante. O que hoje, pra mim, é uma coisa muito possível. Então, eu acho que a minha infância, eu não sei como, mas eu sabia que eu queria que a minha vida adulta fosse diferente. Eu sempre fui… A minha mãe fala que eu sou fresca, né? Assim, eu sempre fui mais enjoadinha e tudo. Então, eu sempre tive um quê de gostar da riqueza, do conforto, do luxo. Do brilho. Não tinha condições financeiras, mas eu já tinha muito bom gosto. E aí, eu lembro que eu brincava, né? Que teve uma época que eu morava na Zona Leste e eu fazia faculdade na Barra Funda. E aí, o metrô, no horário de pico, ainda mais na linha vermelha, é assim, uma loucura. É quase uma guerra. Vence quem tem mais força. Eu consegui criar uma estratégia que eu saía da minha casa mais cedo, chegava no metrô mais cedo, porque eu sabia o horário que ia passar o vagão vazio pra eu ir sentada. Chique. Aí, lógico que aí sempre aparecia uma senhora, uma grávida, eu tinha que levantar, passava assim, amadas, 6 horas da manhã, o que vocês estão fazendo na rua? Mas assim, eu sempre tive essas coisas. E aí eu lembro que eu brincava com as minhas amigas quando eu tava no ônibus muito cheio, muito lotado, e eu falava, gente, se esse for o início e o final da minha vida… Tem alguma coisa errada. Que eu preciso também conseguir viver fazer uma ponte aérea, andar num SUV, andar de metrô se eu quiser. E aí, Escolher.
às vezes eu falo isso e as pessoas não entendem, mas é porque quando a gente tá nesse lugar, ninguém tá no ônibus no horário de pico porque você quer, é porque você precisa. E aí, muitas vezes, você tá nessa situação, você tá voltando pra casa depois de você ter trabalhado, de você ter ido pra faculdade. Eu lembro que, às vezes, eu voltava e eu não tinha dinheiro pra comer o pão de queijo que vende na estação. Eu lembro de quando eu era pequena, quando eu passei a estudar em escola particular, que na época acho que um salgadinho era R$2,50 e nem sempre eu tinha. Uma coisa que hoje pra mim é muito normal, mas eu sei o quanto isso machuca. E eu falo que a vida que eu levo hoje, eu não sou uma mulher rica, mas eu tenho uma vida com um mínimo de conforto que na minha percepção é o que todas as pessoas deveriam viver. De você ter condição de ter um convênio médico, de você conseguir cuidar da sua saúde física, mental e espiritual, de você morar bem, de você conseguir comer minimamente aquilo que você quer. É óbvio que existem vários sonhos que eu ainda não realizei. Mas desde muito nova eu sabia que eu não queria ficar dentro daquilo que falaram que era a única coisa que eu podia viver. E a minha família, eu nasci em Caxambu, né? Como eu falei, eu nasci no único hospital que tem na cidade e minha avó tem uma casa que fica em Santa Teresa. Caxambu é uma cidade que tem muito morro. Eu ia perguntar, o que é Caxambu? É perto de Poços de Caldas? Perto de Três Corações, São Lourenço. perto de Poços de Caldas. E aí eu lembro que na rua que minha avó morava, né? E eu morei lá durante muito tempo. Era e ainda é uma rua muito humilde. A casa da minha avó era uma casa, assim, grande, mas também o básico do básico. Só que eu lembro que todas as vezes em que a gente se reunia, mesmo sem condições financeiras, existia uma fartura. E não relacionada ao desperdício, ao exagero. Mas a minha família sempre teve isso, da fartura, da prosperidade, apesar das dificuldades. E eu falo também que toda pessoa preta, por mais que a gente passe todas as questões que todo mundo sabe, né? Que a gente sofra o racismo, que a gente viva com isso constantemente, existe dentro da gente uma alegria que não é comum. Não é comum. E aí, eu queria viver essa alegria, na prosperidade. Essa prosperidade, mas dentro do conforto que era nosso por direito também. Óbvio. Entendeu? Eu falava, eu não aceito ficar passando isso a vida inteira. Eu lembro da minha mãe ficar preocupada com a parcela da escola, com aluguel, que na época não era um aluguel caríssimo. Então eu fico imaginando como foi para ela esse processo de me criar, de me educar e ainda conseguir me impulsionar para que eu fosse e conseguisse realizar o que eu quisesse, sabe? É muito doido. Eu quero conhecer sua mãe. Ela é maravilhosa. Como ela chama? Janete Freitas. Janete, manda um beijo pra ela. Chiquérrima? Quero conhecer. É engraçado que você tava falando essa história toda. A nossa história foi diferente. A minha história de vida foi diferente. Eu nasci uma menina rica, muito rica. E aos 9, 10 anos, a minha família quebrou. Meu pai morreu. E tudo mudou. Tudo mudou. Então, você imagina que eu nasci na prosperidade. E eu perdi a prosperidade, né? E mais do que perder a prosperidade, eu perdi a base da minha família, né? Então, minha mãe era dona de casa, ela era formada em odontologia, mas ela cuidava de mim, de meu irmão, e ela precisou se virar nos 30. E o tempo inteiro, minha mãe, que também não se cuidava, que também, né... eu acho que ela achava que ela não tinha o direito de se sentir bonita, e é onde eu quero chegar. Ela dizia, vá. Eu quero que você estude nas melhores escolas. Eu quero que você faça a faculdade. Eu lembro que ela dava todos os cheques. Na época a gente usava cheque, né? Na faculdade, chegava no final do ano, os cheques tinham voltado todos. E ela trocava os cheques. Fazia uma renegociação para que eu pudesse fazer o segundo ano da faculdade. Então, o segundo semestre. E eu tô falando isso porque é bem o que você disse. Elas vêm na frente abrindo caminhos pra gente. E você fala nessa passagem também muito sobre a questão da autoestima, né? Como é essa relação sua com a autoestima, né? Hoje, sua mãe já se sente mais confortável nesse lugar. E uma coisa que ficou aqui muito na minha cabeça... E, obviamente, né, eu fiquei interessada é como você quebrou, né, esse preconceito. Não na questão do preconceito, mas você vai ter isso e é isso mesmo. Então, porque às vezes a gente ouve tanto aquela história que a gente torna isso uma verdade absoluta. Sim. Como foi que você fez essa quebra? Como ela tinha muitas clientes, e as clientes sempre foram muito queridas, eu acho que elas também tiveram um papel muito importante dentro disso.
E aí, a minha mãe… Em 2017, eu participei do BBB. Aí, teve toda aquela situação em que eu sofri muito, saí muito mal. Só que eu entendi que, depois que aquilo ali tinha acontecido, eu precisava dar uma reviravolta na minha vida. E aí, eu usei a visibilidade ao meu favor. E eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre gostei muito de me maquiar. E aí, eu comecei a trabalhar na internet. De primeiro, eu não queria trabalhar com maquiagem. E aí eu entendi depois, lá na frente, que eu não queria, porque eu entendia que trabalhar com maquiagem eu ia precisar ter uma condição financeira muito maior para que eu pudesse comprar os produtos. Se eu trabalhasse só com algo mais cômico, com a comédia, isso estaria dentro de mim, eu ia conseguir expressar isso pro público, tendo dinheiro ou não. Só que eu acho que eu gostava tanto de me maquiar que, sem perceber, eu fui criando isso dentro de mim e comecei a trabalhar com a maquiagem. Em 2017, minha mãe foi morar fora. E aí foi quando ela renasceu. Minha mãe também passou por um processo de câncer, ficou doente durante um tempo. Eu lembro que ela raspou o cabelo, desde então ela nunca mais deixou o cabelo crescer. Só que aí, quando a minha mãe foi pra fora do país, quando ela entendeu que eu tava conseguindo me manter sozinha, que eu tava criando a minha independência, eu acho que saiu um peso de cima dela. Tipo, agora eu posso eu posso cuidar de mim. E a gente conversa muito sobre isso, que ela tinha um medo de como seria o meu futuro, de como seria a minha vida, se ela daria conta. E então ela fazia tudo para que eu estivesse completamente bem. E ela não conseguiu olhar para ela. E aí, quando ela foi para fora, que ela começou a voltar a se cuidar. Minha mãe tinha habilitação e ela não dirigia. Acho que ela teve habilitação por mais de 6 anos. Ela foi começar a dirigir quando ela foi para fora do país. Porque aí eu acho que desvinculou completamente. E aí ela começou a sair, ela começou a entender que ela tinha o direito de se cuidar. E tem uma coisa que eu acho que isso, principalmente para as mulheres pretas, e eu vejo pelas mulheres da minha família, que a questão do autocuidado, durante muito tempo, ela acaba sendo um peso. Porque é aquilo de que, você não passa um creme no rosto e arruma o cabelo só porque você quer se sentir bonita. É porque você tá se preparando para você tentar sofrer menos quando você sair de casa. Entendeu? Não é por você. É para que o outro não te ataque ou te ataque menos. Então, chega uma hora que isso acaba ficando meio que maçante. E aí não é prazeroso. Não é prazeroso porque você não tem a condição de comprar o produto que você quer. Não é prazeroso porque você não tá de fato fazendo isso por você. Não é prazeroso porque você pensa, eu vou fazer meu cabelo, mas aí eu vou ter condição depois de pagar a conta de luz no final do mês, entende? E aí, quando você é mãe, pela visão assim que eu tenho da minha mãe, você deixa de fazer pra você, você faz pro seu filho. E aí, o que talvez você pudesse fazer pra você, você faz pra casa. Porque aí mantém todo mundo vivo. Sim. Então, essas coisas que me fazem pensar o quanto é difícil para algumas mulheres, e principalmente para as que são mães, conseguirem se cuidar. E aí, eu acho que quando o seu filho entra na vida adulta, ou ele se torna independente, você consegue pensar, poxa, venci uma etapa. Então, agora eu posso cuidar de mim. E aí, eu comecei a trabalhar com a internet, comecei a fazer vídeos, até que depois eu entrei pro universo do mercado do alto luxo. E aí, eu comecei a ganhar coisas que eu não tinha dimensão, que um dia, eu sonhava. Mas sabe quando você sonha e pensa assim, tipo, tudo bem, vai chegar daqui uns anos. Eu não consegui… Eu lembro que quando eu recebi os primeiros produtos da Dior, eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Porque até pouco tempo atrás eu não tinha condições de comprar uma base, talvez, em uma perfumaria. Porque é isso, eu nunca passei dificuldade dentro do básico, de você conseguir ter o que comer, dormir e roupa para vestir. Mas não tinha isso de você poder sair e comprar alguma coisa. E aí, quando eu comecei a ganhar essas coisas e depois eu comecei a mostrar esse universo pra minha mãe, ela começou a se interessar. Então, é muito legal que quando a gente se encontra, eu levo vários produtos. E aí, ela faz skincare, ela se maquia. Ela agora pinta, troca de cor de cabelo toda hora. Minha mãe sempre foi uma mulher muito bonita. Assim, minha mãe, quando eu falo dela saber entrar e sair de qualquer lugar, é tanto da educação, mas quanto dela ter um jogo de cintura. Sabe assim? A minha mãe, ela é muito fluida pra tudo que ela faz. Só que quando ela estava aqui e quando ela ainda me tinha como uma criança, isso tudo ficava em segundo plano, entendeu? E aí, no meu caso, de como eu consegui trabalhar minha autoestima, a minha mãe, a minha avó, as minhas tias, elas sempre falavam, você é muito bonita, você é muito inteligente, você é muito educada, você é muito simpática. Por mais que na escola, por exemplo, eu não ouvisse nada disso, né? Óbvio. Porque aí você sofre o bullying, você sofre o racismo, no meu caso a gordofobia. Então era um acúmulo de coisas. Mas eu sempre tive, acho que dentro de mim, a minha autoestima muito bem… resolvida. Estabelecida. Então é como se eu entendesse, tipo assim, pra vocês, eu não sou bonita porque vocês não têm
A a percepção. capacidade de ver isso. Mas em outro lugar eu sou muito bonita, entendeu? Então, tanto que assim, eu tenho amigas de infância que a gente estudou junto, mas parece que a época da escola pra mim, ela Não existiu. ficou lá atrás. E eu brinco que escola, eu acho, assim, é necessário, mas é muito complicado, né? Eles são… É muito duro tudo, né? A pressão de você ter que ser, às vezes, o mais inteligente da escola. E aí, se você, por exemplo, estuda numa escola por bolsa, todo mundo sabe que você estuda por bolsa. E aí, você tem que ser o mais inteligente, você tem que tirar 10, você tem que ser acima da média. E aí, você tem que ter a mochila mais legal, você tem que ter o estojo mais legal. Eu lembro que, na minha época, usava muito Kipling. Sim. Meu sonho era ter o macaquinho lá que tinha roxo, laranja, azul, amarelo. E eu tinha um monte. Que eu pensava, e aí, era isso. Minha mãe nunca também comprou coisa falsificada. E é como eu falo, eu sempre fui muito enjoada. Então, Era o macaquinho. eu via o macaquinho na feira. Mas eu não queria o da feira. Eu queria o que vendia no shopping. Aí eu pensava, então, se eu não tenho do shopping agora, lá na frente eu vou ter. Entendeu? A Polly, que era aquela boneca minúscula. Eu lembro, eu tinha. E aí, uma vez a minha mãe comprou pra mim a Polly e eu fiquei super feliz. Aí eu contei isso pra ela, depois ela até deu risada. Que aí eu pensei assim, tá, tudo bem, eu ganhei a Polly, tipo, é legal, mas aí agora precisava da casa da Polly, do carro da Polly. Tipo assim, a Polly precisa ter amiga, sabe? Assim, eu sou a Polly. Pela Polly, ela vai ficar aqui sozinha. E eram umas coisas que eu não conseguia ter naquele momento. Mas, em contrapartida, eu tinha várias outras coisas que elas não tinham. O meu cabelo, minha mãe sempre mexeu muito no meu cabelo. Então, eu sempre usei muita trança. Depois, eu comecei a usar meu cabelo black. Às vezes, eu usava meu cabelo escovado. E isso… Sem eu saber, hoje eu entendo, mas aquilo era uma diversão pra mim também. A minha autoestima, ela tava sendo trabalhada ali dentro. Então, eu sempre tive a certeza de quem eu era. E assim… Isso é maravilhoso, né? E a minha negritude, ela sempre esteve muito firme, assim, dentro de mim. Eu sabia. E aí, tem umas coisas que eu não entendia, mas hoje eu entendo. Eu sempre amei o carnaval. Na época… Eu vivia numa igreja evangélica, então isso não podia. Eu não podia viver o carnaval. Mas eu lembro que eu tinha, assim, na minha cabeça, que eu pensava assim, gente, eu quero muito ir numa escola de samba, eu quero muito ver como… E eu vejo que isso é algo ancestral. E quando eu pisei a primeira vez numa avenida de escola de samba, que eu senti mesmo, assim, o som da bateria… Você chorou? Eu entendi… Não, eu fiquei toda arrepiada, mas eu entendi que aquilo era algo ancestral. É exatamente isso. Entendeu? Aquilo fazia parte de mim. E você sabe que… Duas coisas… Você tá falando… Histórias completamente diferentes, né? Você é nascida no interior de Minas, eu nascida em Salvador, Bahia. São, né, uma distância… Até distante mesmo Distante, absurda, e de comportamento, Sim. e de história, né? Enquanto você falava da questão da gordofobia, e quando você falava o quanto que foi difícil a escola, né? Eu me lembrei de uma passagem na minha vida, onde eu estudava numa escola de padres, Colégio Marista. E era a escola que era uma das escolas mais tradicionais da cidade. Uhum. E eu sentada numa janela ali da escola, passa duas meninas. E eu ouço uma menina falar para outra: que menina com corpo estranho. Ela é gorda em cima e magra embaixo. E aquilo acabou comigo, né? Aliás, essa memória eu tinha apagado. E Voltou. enquanto você falava, voltou. E aquilo me fez perceber o quanto que eu era diferente das pessoas que estavam ao meu redor. Eu não lembro, na escola, uma outra menina gorda como eu. Eu não lembro. Deveria ter, né? Mas eu não lembro, porque era tão pesado para mim ser uma menina gorda, que eu vivia aquela dor, né? Depois dali… Eu fui apelidada de Jubola. É engraçado que hoje, com 42 anos, eu chego em Salvador e ainda me chamam de Jubola. Agora, no final de ano, que eu passei as férias em Salvador, no meio da missa, em homenagem à cura de Preta Gil. Eles falaram. Uma mulher me encontra, que me conhece a vida inteira, falou: oi, Jubola. Eu falei: eu não sou Jubola, eu sou Ju Ferraz. Mas eu tô contando essa história aqui pra você porque eu não soube lidar, né, com a questão da gordofobia. Como foi isso pra você, Rob? Você era uma menina gorda? Eu nunca fui magra. Tá. E aí eu ouvia muito isso, né? Que eu precisava emagrecer, precisava emagrecer, precisava emagrecer. Até que chegou um momento em que eu engordei muito. E aí eu olhava as minhas fotos de quando eu era mais nova e eu falava, gente, mas eu não era gorda. Eu só não era
magra, mas não faz parte da minha estrutura óssea. Acho que um dos problemas da gordofobia é esse. Acho que, às vezes, você não tem um corpo, que é o corpo padrão, mas você ainda não é uma pessoa extremamente gorda. E de tanto falarem, porque aí cria uma disforia de imagem, né? Total. Porque eu criei. Eu também. E aí, depois, quando eu engordei muito, que eu olhei, eu falei, gente, não, mas então tem alguma coisa errada. E aí, assim, a minha mãe, né, tudo volta pra ela. Não tem problema, a minha também. Ela fazia as questões, as minhas roupas, ela sempre comprou roupas em que me coubesse muito bem. Só que chegou uma hora que aí aquele momento que você deixa de ser criança, aí você é adolescente, mas você não é adulto, e aí o corpo tá mudando, né? A fase da puberdade, que aí foi quando meu quadril começou a crescer, eu comecei a ter mais perna, e aí começou a ficar muito difícil. Eu, na escola, ouvia muito sobre eu ser uma menina gorda, mas, ao mesmo tempo, parecia que as pessoas falavam de mim, mas que elas queriam estar comigo, sabe assim? Então, pra mim era confuso, porque eu era zoada, mas ao mesmo tempo as pessoas queriam ir na minha casa, as pessoas queriam ir, sei lá, se eu fizesse uma festa de aniversário. E aí, quando eu falo da questão do brilho, eu acho que é isso. As pessoas viam na gente algo que poderia ser benéfico pra elas, então elas te zoavam, mas elas ficavam ali perto. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu emagreci um pouco. Aí eu fui pro programa, aí depois do programa eu engordei muito. E aí agora eu entrei num processo de emagrecimento, porque eu estava muito acima do meu peso, eu não estava conseguindo sentar mais confortavelmente. Pra mim tava sendo, assim, muito difícil viajar. Teve um dia que a gente foi assistir um musical do Rei Leão, que eu sentei na cadeira do teatro. E eu fiquei muito mal, porque a cadeira me machucava. E eu sei que a culpa não é minha, né? Isso é uma questão social. O teatro que tinha que ter o mínimo de noção. Mas eu entendi que eu não estava tendo força mais para bater de frente com essa situação. Então, eu decidi que eu ia passar por um processo de emagrecimento, não para ficar com o corpo de ninguém, mas para eu chegar dentro do corpo em que eu me sentisse bem. E eu sei que eu sempre vou ser uma mulher mais voluptuosa. Eu nunca vou ser seca, porque eu tenho quadril, né, eu sou uma pessoa ancuda. A minha estrutura óssea ela é maior. E aí, quando eu entendi isso, tudo mudou. Mas eu acho que eu consegui entender esse processo de todo o abuso que eu sofri com relação à gordofobia, quando eu cheguei no meu peso máximo, em que eu comecei a olhar as fotos, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. De que eu não era gorda. Eu só não era uma pessoa extremamente magra. É muito louco isso, né? E aí, de você olhar a foto e falar assim… E eu olhava a foto e falava, meu Deus do céu, mas… Eu conseguia lembrar dos dias. Eu falava… Nesse dia eu estava me sentindo muito, muito, muito gorda. E aí eu olhava a foto e me olhava e falava, mas agora que eu tô gorda. Eu tenho a mesma coisa que você. Eu falei, então tem alguma coisa errada. Tipo assim, o que tá acontecendo? Exatamente. Eu não sei se você tinha ou tem. Eu tenho, às vezes, assim… eu faço a foto, olho pra foto e falo, a foto ficou ruim, sei lá. Aí depois você gosta? Não, 6 meses depois, eu olho pra foto e falo, gente, eu adorei a foto. Porque é isso, né? A gente vai também sendo impactado pelo entorno, sim, né? E puxando esse gancho da questão da gordofobia, e mais do que da gordofobia, né? Do direito do outro de falar sobre o tamanho do seu corpo, e juntando com toda essa história do Big Brother, né? Eu não lembrava, eu apaguei da minha memória que você tinha feito o programa. Eu consegui limpar, né, gente? Completamente. Tem gente que nem sabe, você sabia, amiga? Eu juro pra você, Tem apaguei. gente que não… Eu apaguei da memória. E a gente tá vendo o que tá acontecendo com Yasmine Brunet, que é uma mulher padrão. Dentro do padrão, né? Filha, né? Modelo, ela é modelo. Alta, magra, o que todo mundo dizia que a gente deveria ser. E aquilo me incomodou muito, Robi, né? O julgamento. Me fala um pouco como foi esse processo do Big Brother para você, se você já sentia isso na pele, e queria ouvir um pouco da sua análise hoje, no recorte de hoje, do ano de 2024, exatamente o que aconteceu com Yasmine. Quando, assim, a minha participação dentro da casa, eu fiquei com o meu emocional muito abalado, né? Foi na época que minha mãe tava doente. Eu falo que, assim, só entende o Big Brother quem entra ali dentro. Não é uma coisa que dá pra explicar se a pessoa não vivenciar aquilo. É um sentimento. Mas dentro da casa, eu nunca sofri gordofobia da parte de ninguém. Mas aqui fora, eu sofri todos os ataques possíveis e imagináveis. Então, eu sofri racismo, gordofobia,
machismo, tudo. Eu lembro como se fosse hoje que teve um dia que a gente tava na piscina, eu não lembro, acho que eu tava em cima do Daniel, não lembro qual era o participante, mas a gente foi fazer aquela brincadeira briga de galo, né? Que Sim, fica uma sim. pessoa, sobe a pessoa aqui no ombro e aí você tenta derrubar o adversário. E aí eu subi em cima acho que era do Daniel mesmo, subi em cima e aí tiraram uma foto e aí o pessoal colocou que eu ia matar ele, que ele não ia conseguir andar depois. E assim, eu estava com um corpo que era bem menor do que eu estava agora recentemente. Então, a internet foi muito pesada, assim. As pessoas me massacraram muito. E eu acho que também isso que você falou, eu apaguei da minha mente. Sem perceber, né, eu fiz o que chamam de rebrand, né, da minha imagem. E eu virei e falei, não, eu não vou aceitar isso. Porque quando eu saí, eu lia todas aquelas coisas, eu juro pra você, tinha dia que eu achava que eu ia morrer. Senão, hoje, eu fiz tudo que você possa imaginar. Tudo, para terapia, tudo. Óbvio que me ajudou muito. Mas assim, hoje eu sou do candomblé. Eu entendo que se não fosse orixá na minha vida, eu não teria dado continuidade. Eu poderia estar viva, mas eu não ia estar vivendo a plenitude como eu vivo hoje. Eu tinha pânico de sair na rua. Eu tinha vergonha. É óbvio que como foi um trauma muito grande que eu sofri, o tipo de hate que eu sofri quando eu saí, às vezes, se a pessoa me encontra e fala, você é a Roberta do BBB, o meu já é um instinto, né? É instinto. Eu já ficar meio assim. É tipo eu com o Jubola. Que aí eu fico, tipo, aqui, aí depois eu vou me acalmando. Aí eu fico, tipo assim, tá, gente, às vezes a pessoa não me acompanha, às vezes é uma pessoa que não tem rede social e lembrou dali, tá tudo bem. Mas eu já fico aqui, rígida. Porque eu lembro que quando eu saí, teve um show, não sei se era do Justin Bieber, era um show de alguém que ia ter, que foi lá no Aliança. E hoje, eu consigo, assim, tem show de alguém que eu gosto muito, né? A gente tem contato, você consegue um convite, você tem acesso. E hoje eu vivo coisas que eu não vivia naquela época. Porque o normal seria, saiu do programa, você consegue ir pra vários lugares, você tem acesso a tudo. Não tinha. E aí, eu lembro que eu inventei de levar uma prima minha nesse show. Só que eu fiquei na fila como todo mundo. Menina, o pessoal me massacrava. Tanto que eu tive que ir embora. E aí saiu o vídeo no Twitter e tudo. Então, assim, era uma coisa bizarra. As pessoas me xingavam. E falavam do meu corpo. E falavam por eu ser uma mulher preta. Comentários assim… lugar de macaca na jaula. Teve esse pegou assim no fundo da minha alma. Quando eu li que foi… Quando você vota, né? Tá eu e você no paredão. Sai, já votei na opção da Ju Ferraz. Escolha quem você quer votar. O meu era… Já votei na opção Fuscão Preto. Escolha quem você quer votar. Então, assim, foi muito pesado. E eu tenho pra mim, falo isso tranquilamente, tá? Que o público fanático pelo BBB, as pessoas não são pessoas normais. É uma galera que não tem condição de… Porque eles não entendem que ali dentro tem uma pessoa. O que fizeram comigo foi crime, né? Crime. Todo mundo preso. Crime. E na época eu não tinha nem condições de fazer o que eu faço hoje. Que se fosse hoje eu conseguiria, né? Eu ia ter força. Mas assim, eu falo, é um pessoal que não entra na minha cabeça o que essas pessoas fazem. E aí, com relação ao que a Yasmin passou, eu acho que é o fato mesmo das pessoas terem, durante muito tempo, enaltecido um padrão de corpo. E hoje as pessoas não entenderem que as coisas mudaram, entendeu? E é isso, né? Eu acho que quando você vê uma pessoa só na internet, uma pessoa que só tá montada, você tem uma visão. Quando você vê a pessoa cara a cara, é completamente diferente. Exatamente. Não tem como. E ali dentro, é todo mundo igual. E assim, não dá pra você ficar o tempo todo com o cabelo perfeito, sedoso, né? Com viço. Não dá pra sua pele ficar o tempo todo maravilhosa. É dentro de uma casa, né, gente? E aquilo é um experimento social, vamos dizer assim. Não tem como, sabe? Assim, a pessoa… E cada um vai reagir de uma forma. E não entra na minha cabeça isso que falam do corpo dela. Porque assim, pra mim, gente, ela é uma mulher magra com um corpo extremamente padrão. Eu não consigo ver. É muito louco. Muito louco tudo isso. E muito dolorido ainda, né? Uhum. Às vezes as pessoas perguntam assim pra mim, fazem entrevista. Ju, o que é que você acha, né? Do que mudou sobre o corpo livre? Eu falei, gente, vamos ser realistas? A gente tem um caminho tão grande pela frente ainda. A gente já pode discutir sobre isso. Sim. Coisas avançaram, mas… vira e mexe. Volta. A gente volta. A gente olha a moda. Parece que a gente anda 10 casas e volta 15. 15. Você vê as tendências de moda. Não O corpo livre, o corpo positivo, muitas vezes… pra mim é uma verdade.
Mas quantas vezes no recorte, né, comportamental foi tratado como uma tendência de moda? Né? Você olha para as últimas semanas de moda de Paris, de Nova York, muito pouca diversidade. Não tem, eu falo que assim, não tem como a gente entrar numa loja. E acho que principalmente uma loja, as de alto luxo, assim, se a gente vai pra fora. Dificilmente a gente vai achar algo que caiba de fato no nosso corpo. Hoje eu Pode tenho... comprar bolsa e joia. Exato. E sapato, E sapato às vezes, né? Porque igual eu sou uma mulher que eu calço 39, 40, dependendo do sapato, 41. O 30, e o meu pé, ele é um pé que ele é mais largo. Então, assim, não é qualquer sapato que entra. E aí eu fico pensando, hoje eu tenho condições de fazer roupa sob medida. Mas que a gente sabe que não é algo barato. E não é fácil. Eu imagino mulheres que têm o corpo como o meu, elas têm que viver com o básico do básico, que é aquela calça jeans reta, umas estampas que não tem nada a ver. E aí eu fico me perguntando, como que você vai conseguir fomentar a autoestima na vida de uma pessoa? Não tem como. Não tem como. Eu tenho um sonho, Robin, quando você estava falando isso, de rodar o Brasil, fazendo um trabalho, e eu vou me dedicar a isso em 2024, de pegar um Senac da vida e fazer um encontro com os grandes líderes empresariais de moda desse país. Porque a indústria precisa entender a importância do pertencimento, né? Porque quando você entra numa loja que você não cabe na roupa, não é só a frustração, você não pertence a esse lugar. Você não vai ter acesso a esse lugar, né? Eu vivi uma história... Tem um mês. Um desses eventos de moda, de grifes internacionais. E eu queria, porque eu queria vestir uma roupa da grife, né? E pensava, vou comprar, pode ser bacana, mas eu vou usar 2 ou 3 vezes, vai acabar que isso não vai dar muito certo. É um investimento que talvez não valha tanto, porque a gente vive de eventos, todo dia uma história, enfim, queria fazer a produção. E, obviamente, além de não ter meu tamanho, com quem eu estava falando, não levou muito a sério. Não levou muito a sério o que eu estava dizendo. Em um determinado momento, eu chego para a pessoa e digo a ela assim, você precisa entender que eu estar vestida com a sua marca no seu evento, e olha que eu sou uma mulher que tem acesso a tudo. Uma mulher privilegiada. Uma mulher que as pessoas, né, me convidam, me respeitam. Bem relacionada. Assim, não é o caso de estar no evento. Vestir a sua roupa tem um significado. Um significado de que outras mulheres também podem ocupar esse espaço. Porque eu vou voltar para o carnaval. Né? Eu vou voltar para o carnaval, onde a gente começou. Quando eu parei tudo para botar você num lugar ainda mais privilegiado, não era só para fazer um carinho numa amiga que eu amo. É para que as pessoas que estavam do seu lado entendessem que a gente podia estar em qualquer lugar. Olha, eu arrepiei tudo. Entende? O meu maior desafio nesse sentido o carnaval ele precisa mudar. Né? Ele é totalmente ancestral, ele vem da ancestralidade, da história. Assim, a gente precisa desconstruir esses padrões todos. E eu acredito que a gente vai mudar. Eu acredito que a gente já está mais diverso. Eu acredito que as pessoas estão com mais consciência. Mas a verdade é que, para mim, ainda tem, Rob, um tempo entre a teoria, a percepção e a prática. Eu não sei se você concorda com o que eu tô falando. E eu acho que isso a gente vê até dentro do próprio carnaval, e falando do carnaval num geral, né? A gente sabe que é uma festa, é algo que foi construído por pessoas pretas, mas se a gente olha, amiga, bem lá no fundo, quantas pessoas pretas de fato estão em destaque? Eu sei, amiga. No carnaval. Sabe? E eu fico olhando e falo assim, gente, E aí, eu acho que cada um, obviamente, vive a experiência da maneira que quiser. Mas, quando eu fui ano passado, e o Erickson, né, o Francisco, meu companheiro, ele ama samba, ama carnaval. E aí, ele sempre falava pra mim, nossa, quando passar o carro, você presta atenção na velha guarda, você presta atenção na ala das crianças, né? As pessoas vivem disso mesmo. Isso faz parte da alma das pessoas.
Então, quando eu fui, eu fiquei lá vendo, eu falei, gente, é um privilégio poder estar vendo tudo isso de perto, sabe assim? Sei. E eu sei que eu estar nesses espaços também trazem a esperança para que outras mulheres pretas como eu tenham a certeza de que elas também vão estar nesse espaço. Porque é um espaço nosso, né? Totalmente. E quando às vezes as pessoas me questionam, mas você, né, fala muito sobre conforto, ou muito sobre isso. O que eu falo, gente, é nosso. A verdade é que foi tomado. Mas é nosso por direito. E aí o carnaval em si é completamente nosso, entendeu? Obviamente. Na verdade, fico... nós, brancos, vamos dizer, deveríamos pedir licença para entrar, né? Que não é, né? Mas eu acredito nessa transformação. Eu acredito. Também. Só que a gente só transforma agindo. Óbvio. Né? Se não for através, né, dessa transformação, da ação, né? Chega a cansar, né, Rob? Vamos combinar, amiga, que cansa isso tudo, né? A gente não vai conseguir chegar lá. Você falou várias vezes, vamos daqui um pouquinho, tá? Sim. De caminho. Você falou várias vezes de rebranding, né? Sim. De rebranding da sua imagem. Eu também tenho essa coisa de, eu não vou aceitar isso e vou para esse caminho. Eu não vou aceitar isso e vou para esse caminho. Tudo que eu construí muito por instinto. Uhum. E por necessidade de sobrevivência. Como foi isso pra você, né? Quando você sai do Big Brother com essa enxurrada de ódio, de crime, de agressividade, e você fala, eu vou usar isso a meu favor. Me conta como foi isso. Eu acho que também foi bem nisso que você falou, da necessidade, né? Eu lembro que quando eu saí, eu encontrei minha mãe e tudo, e aí depois fui pra casa, só que eu sempre fui muito vaidosa tanto no me montar, mas a vaidade de querer ser vista, abraçada e tal. E aí eu imaginava que quando eu saísse, eu teria pelo menos algumas pessoas que gostassem de mim. E eu tinha essas pessoas, mas a quantidade de gente que não gostava, ou talvez a forma que isso chegava em mim, me impactava de uma maneira muito maior. E eu sofria, assim, muito. E aí eu lembro que eu entrei no programa, eu tinha 21 anos, então eu trabalhava no salão com a minha mãe, mas né, eu não tinha um salário fixo. Aí minha mãe foi embora para os Estados Unidos, eu decidi ficar. Eu não ganhei o programa, não ganhei muito dinheiro lá dentro. E eu lembro que eu passei uma época que eu vivia de esfirra e quibe, que eu morava no primeiro apartamento que eu comecei a morar sozinha. E aí chegou um tempo que eu comecei a ficar até preocupada com isso, que eu falei, bom, agora as coisas estão começando a apertar. Mas eu sempre tive a certeza de que, assim, a situação tá ruim, mas ela vai mudar. E eu brinco que eu cheguei no fundo do poço e aí não tinha mais pra onde ir. Eu já tinha cavado tudo, assim, eu já tava... No subsolo. Exato. Aí eu falei, eu vou ter que voltar. Aí acho que eu peguei um impulso e voltei. Aí em 2019, E aí, nisso, assim, muito mal. Eu chorava muito. Eu não consigo explicar, gente, mas era uma tristeza que doía a minha alma, assim. Eu tinha vergonha, eu chorava. Era horrível. Horrível. Quer dizer, eu não imagino. Por exemplo, se fosse lá atrás, você me chamou pra vir aqui. Eu ia me questionar, por que você me chamou? Eu ia ficar envergonhada de estar falando com você. E na minha cabeça, você ia estar me julgando como todas as pessoas me julgavam. Então, era muito pesado. E aí, em 2019, eu entrei para uma agência, eu fechei meu primeiro contrato com uma marca grande de cabelo, que hoje eu não tenho mais o contrato com essa marca, mas assim, que eu sou eternamente grata, que foi isso que me deu mais impulso. E aí, eu lembro que... Pode. A marca? É. Pantene. Olha, que legal. Sou eternamente grata. E aí, eu lembro que o contrato eram 3 meses. O primeiro. Era aquela campanha Você e Yasmine? Ou era só você? Não, teve uma que eu fiz uma campanha que foi o comercial, que era eu, a Marina Rui Barbosa. A Yasmine. Eu acho que ela tava, que era do... Free. Não, então não foi. Você lembra como chamava o... Não era... Tinha um nome a campanha, eu não vou lembrar agora o nome. Tudo bem. Amiga, mas enfim. Eu entrei para uma campanha específica, eram 3 meses. Aí eu fui fazer o shooting. Quando deu 1 mês, eles aumentaram colocaram um aditivo para mais 3 meses. Aí quando bateu, acho que 5 meses, eles pediram mais 1 ano. E aí o contrato foi aumentando. E aí hoje eu olho isso e falo assim, gente, se eu fosse tudo isso que as pessoas diziam que eu era no programa,
nunca que uma marca como essa teria vinculado a imagem dela Óbvio. comigo. Óbvio. Um contrato de 3 meses, era, na minha concepção, era pra eles entenderem quem eu era. Se dá um mês, se depois do primeiro shooting eles já aumentam o contrato, é porque algo eu tinha pra oferecer ali. E tava dando muito certo. Exato. E aí, eu fiz um comercial depois que passou na América Latina inteira. E aí, eu fiquei com eles mais um tempo. Depois, o contrato encerrou, porque aí teve algumas questões da outra agência que eu tava. Mas aí, depois que eu comecei a trabalhar com a Pantene, as coisas foram acontecendo. E eu tenho uma coisa que eu não consigo fazer as coisas pela metade. O meu perfeccionismo, ele até me atrapalha um pouco. Mas qualquer trabalho que eu tenha pra fazer, eu faço com o máximo de maestria que eu consegui fazer, porque eu entendo o quanto que eu ralei e demorei e sofri pra conseguir chegar nesse lugar. E aí, eu saí dessa agência, fui pra uma outra. Não, aí antes disso, eu entrei pro Shopping Cidade Jardim. E a maneira que eu entrei pro Shopping Cidade Jardim foi muito engraçada, porque teve uma festa da Balmain, eu fui. Eu lembro disso. Eu nunca tinha pisado, eu nem sabia direito da existência do Shopping Cidade, pra você entender como era distante da minha realidade. E aí, foi muito engraçado, que eu lembro que eu entrei no shopping e eu falei assim, nossa, gente, aqui tem todas essas marcas caras, Dior, né, Louis Vuitton. E eu fiquei assim, chocada. E aí, foi a primeira vez que eu entrei, de fato, num shopping de alto luxo, porque ia completamente diferente de um shopping popular. E aí, teve a festa da Balmain, a Anitta cantou. E eu sou eu em qualquer lugar. Eu acho que eu sou uma mulher muito autêntica, então eu não fico me fazendo, porque óbvio que eu sou uma pessoa educada, mas assim, a minha essência, ela é em qualquer Puxou lugar. a Dona Janete. Exato. Obviamente. Que entra e sai muito bem de qualquer lugar. Aí eu peguei e falei, vou dançar no palco. E nesse dia, eu não tava com uma roupa assim adequada, porque era isso, era longe da minha realidade. Então eu ainda não tinha stylist, eu não tinha noção do que era produção. Eu fui com uma calça jeans, um escarpão, uma blusinha preta, um blazer. E nesse dia eu tava começando a conversar com o Erickson, lembra? Você foi me buscar. Aí, menina, eu falei, vou dançar no palco. Eu só sei que começou a tocar movimento da sanfoninha. Eu fui pro meio da pista, descalça. Comecei a dançar. A Anitta falou, abre a roda. Mentira! Aí, falou, abre a roda. Eu subi no palco, dancei. Nisso, o Bruno Astuto tava do lado. Não conheci o Bruno Astuto. Ele se apaixonou por você, obviamente. E aí, ele pegou… Depois, ele veio falar comigo, tirou uma foto comigo. E assim, minha mãe sempre foi muito fã do Bruno Astuto. Eu lembro que ela assistia Ana Maria e via o café da manhã dos dois, batendo papo, conversando sobre moda, semana de moda. E aí, eu mostrei a foto pra minha mãe, ela ficou chocada. Nisso, o Bruno começou a me seguir. Depois de, acho que 1 mês, mais ou menos, ele me chamou pra começar a fazer uns vídeos pro Shopping Cidade Jardim, vídeos de maquiagem. Nessa época, eu não tinha câmera profissional, eu não tinha equipe ainda, eu gravava pelo meu celular. Eu nem tinha tantas maquiagens ainda. Mas eu falei, vou. E minha mãe sempre falava pra mim, a gente tem que estar preparado tanto, porque a gente se prepara muito porque é ruim. Mas a gente não se prepara porque é bom. E aí ela sempre falava, você tem que estar preparado porque é bom e porque é ruim. Então eu falei, eu acho que eu tô preparada, eu vou. E aí, eu sou uma pessoa que eu não esqueço nada. Então, eu sou muito grata a tudo. Como a situação do carnaval. E aí, tem coisas que mexem muito comigo. E eu ficava assim, meu Deus. E acho que talvez também por conta de… Às vezes, a gente se auto-sabotar. Eu ficava, nossa, mas eu tô aqui e eu não faço parte disso. Porque não é a minha realidade. Eu ainda não tenho condição de entrar nesse shopping e comprar uma bolsa. Ou eu não viajo como essas pessoas… Que eu tenho 2 Robertas dentro de mim. Essa e a Roberta que fala, querida, tudo bem, mas a gente tá aqui, se a gente tá aqui é porque a gente pode. E aí, depois de um tempo, ele me contratou oficialmente pro shopping. Eu lembro disso. Aí ele pegou um dia e falou assim pra mim, você não tá entendendo o que eu quero fazer com você. Eu quero que as maiores marcas de beleza estejam com você. Até que teve um dia que eu tava com o Guto, meu amigo, em casa. O porteiro interfonou e falou, acho que é melhor você descer aqui que tem uma coisa que você vai ficar muito feliz. E aí, era a primeira sacola da Dior que eu recebi. Mas, assim, foi a Anne e Guilherme que te mandaram? Foi, exato. Tinha muita coisa. Muita coisa. Mas assim, muita coisa. E eu fiquei chocada. Você chorou? Aí, nossa, muito. E aí, eu lembro que eu ia abrindo e algumas coisas eu não sabia o que era. E eu ia procurando na internet. E aí, eu vi o preço e eu pensava assim, meu Deus, mas… O que tá acontecendo? E aí, depois disso, a minha vida mudou completamente. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com Dior, Guerlain, Yves Saint Laurent. A primeira vez que eu recebi um produto da Sisley na minha casa… Eu sou embaixadora da Sisley. Eu fiquei sem reação, assim. E eu falava, meu Deus do céu. E aí passa uma história, né? Tô emocionada. Um filme na nossa cabeça. E eu sempre agradeci o Bruno, mandava mensagem.
E eu falava, meu Deus, se eu tô nesse lugar é porque eu tenho que estar aqui. Eu tenho que fazer Eu isso sou valer a merecedora pena. disso. E eu ia e fazia as coisas. E assim, ainda sou uma das influenciadoras do shopping. Mas, né, se um dia o contrato acabar, a gratidão que eu tenho pelo Shopping Cidade Jardim e pelo Bruno é eterna. E Samantha Simon também, maravilhosa. Samantha perfeita, que cuidou de tudo também. É. Assim como eu tenho pelo pessoal da Pantene. Sim. Sabe Sim, assim? sei. E aí, eu acho que o que eu falo da minha mãe saber entrar e sair de qualquer lugar, eu herdei isso dela. E quando eu olho a minha trajetória, a minha vida, e aí os trabalhos começaram a chegar. Quando chegou a primeira viagem internacional, Eu imagino. eu fiquei... Que foi a de Saint Laurent, não foi? Na hora que eu li o e-mail... Primeiro que assim... Eu lembro que eu li as coisas e eu ficava assim, não pode ser verdade. E aí, quando eu fui pra Bivolt, que é a agência que eu tô hoje, que também tem um papel Ela único é uma na minha fofa. vida. Sou apaixonada pela dona. Porque eles fazem o quê? Eu cheguei lá com muito medo de tudo, com muito medo de cobrar, Sim. de pôr meu valor. E eles falavam assim, Roberta, o seu valor ele é por conta disso, disso, disso e disso. Você tem propriedade do que você fala, independente se você tem 500 mil ou 1 milhão de seguidores. O seu trabalho ele não é sobre números. Ele é sobre impacto o de verdade. conteúdo que você entrega. E aí, Yves Saint Laurent mandou, falando que queria que eu fosse pra Marrocos. Aquela viagem. Eu me tremi inteira, eu fiquei assim, chocada. E aí, o processo, né, é sempre um processo pra fechar o trabalho. Fui ficando muito ansiosa, mas é isso. Eu ia no terreiro, fazia as minhas coisas, tirava meus ebós, fazia os meus pedidos e tudo. Aí, no dia que falou que fechou, eu fiquei sem reação. Eu lembro que eu tava na minha mãe, eu cheguei aqui. E eu sempre quis... Eu acho chiquérrimo isso de ponte aérea, né? De que, um dia você tá em Salvador, um dia você tá no Rio, um dia você tá nos Estados Unidos, aí você volta, aí você vai pra... Eu gosto dessa vida louca. E aí, foi a primeira vez que eu vivi isso. Que eu tava na minha mãe. Eu acho muito chique. E aí, foi a primeira Faz vez que a eu vi... fotinha da bolsa. Exato, e aí eu viajei de classe executiva, né? E Então como eu falei, foi? nossa, não, porque eu falo, eu e a riqueza, a gente tem um match. A gente se dá. As pessoas falam assim, eu fui pra um hotel, fiquei tensa. Eu falo, amor, eu fui pro hotel de alto luxo, eu me senti muito, porque a gente casa. Entendi. A primeira vez que eu dormi no Copacabana, Nasci pra ali. na minha cabeça era como se quando eu era pequena, ficasse eu e a minha avó na piscina e minha avó falando, Roberta, para de correr, vem aqui, vamos almoçar, entendeu? E aí eu ia tomar banho na banheira. Você tá entendendo? Pra mim é desse jeito. E aí voltei, menina, e aquela correria de montar mala, que não sei o quê, e aí faz foto de look, vai com o look todo pronto. Foi a primeira vez que um stylist montou a minha mala, então eu tava assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí fui pra Marrocos, fui de classe executiva também. Que eu amo. E tem uma coisa que eu queria dizer pra vocês, que é quando a gente também atinge um determinado lugar, é difícil. Porque depois pra você voltar, não dá. Depois você viaja de classe executiva. Você só quer viajar de classe executiva. Amor, você viaja de econômica, você chora. Na classe executiva você vai deitada, é uma outra vida. E eu desejo pra todo mundo que tá assistindo, se você ainda não teve essa experiência, que você tenha, porque é muito bom. Aí fui. Quando eu cheguei em Marrocos, que eu olhei assim e falei, meu Deus. E a gente ficou no La Mamounia. Eu fiquei que lá foi também. considerado, acho que o melhor Um dos hotel. melhores do mundo. E teve uma série foi gravada lá. E aí eu entrei no quarto e eu ficava assim. E aí eu falo comigo, né? Tipo, com a Roberta, de quando eu era pequena, eu falava, amada, conseguimos. E eu sou louca por roupa de cama. Aí eu lembro que eu passava a mão na roupa de cama. Você falava assim, gente, Quero levar pra casa. eu nunca peguei o metrô no horário de pico. Nasci herdeira. E eu nunca passei dificuldade. Jamais. Nasci riquíssima. E eu amo banheiro, né? Aí eu ficava olhando o banheiro assim, aí ligava o chuveiro, aí eu via água. Eu falava, gente, ser rico é muito bom. Porque quem fala que não é bom é mentira. Aí fiz o trabalho. Foi um trabalho muito importante pra mim. E aí a gente fez um chute no deserto. A Aline Goldchat foi com você. Foi a Falei Aline, com ela hoje. Foi Marina e a Todi Crespa também, que é maravilhosa. Eu não conheço ela. A Todi é a Amanda Mendes. Eu vou te mostrar Depois depois. você me Ela é apresenta ela? maravilhosa. E aí a gente teve um chute no... e a Maria Braz também foi. A gente teve um chute no deserto. E eu tenho uma coisa na minha vida que eu não coloco a minha vida na narrativa das minhas dificuldades, porque eu sei o quanto foi difícil pra mim e eu não preciso que talvez as pessoas fiquem sabendo disso. Sim. Quero que as pessoas saibam as coisas que estão dando certo na minha vida. Até pra estimular. Mas é inevitável que quando acontecem determinadas coisas, você lembrar do passado. E eu sempre tive uma ligação muito forte com a minha avó. Minha avó faleceu em 2015, eu tinha 20... Quantos anos eu tinha? Não lembro. Eu ia fazer acho que 20 ou 19, eu não sei. Eu sou péssima de exatas. E aí, eu cuidei da minha avó. Minha avó faleceu faltando 3 dias pro meu aniversário. Não, 1 semana pro meu aniversário, se eu não me engano.
Isso, faltando uma semana, 5 dias pro meu aniversário. Ela faleceu no dia 15 de setembro, eu acho. E aí, menina, ela sempre foi muito... A gente sempre foi muito apegada. E aí, eu sempre senti minha avó muito dentro de mim. No dia que eu fui fazer o shooting do deserto... Você sentiu sua avó, obviamente. E aí eu fazia... E eu tava fazendo a gravação, me segurando pra não chorar. E era muito doido, porque eu ouvia as pessoas falando... Nossa, ela é maravilhosa! Que não sei o quê! E eu falava, meu Deus do céu, tipo... Olha onde eu cheguei, olha tudo que eu passei, olha as coisas acontecendo. E aí, nisso veio, assim, a minha avó na cabeça. E aí, quando acabou o shooting, tudo que eu não chorei quando eu cheguei, eu chorei naquele dia. Eu chorava muito. E aí, eu fui na internet agradecer. Agradecer as pessoas que estavam ali, as pessoas que comentavam, que curtiam o meu trabalho, que me ajudavam. E agradecer, assim, a tudo. Agradecer a mim, agradecer a vida, agradecer a Deus, agradecer os meus orixás. E eu agradeci, acho que até as dificuldades que eu passei pra chegar até ali, sabe? Então, essa viagem, pra mim, ela foi... Um divisor de águas. Sim. E aí, eu fiquei olhando e falei... Aí, eu sempre voltava, né? Se eu fosse tudo isso que as pessoas falaram quando eu saí do programa, eu não ia estar aqui. Porque, assim, Yves Saint Laurent é uma marca que... vai. Né? Mundial. Ela não chegou agora. Né? Ela não precisa provar nada pra ninguém. Se eles me colocaram ali, é porque eles viram que eu tinha o potencial junto com a marca. Óbvio. E aí, me veio uma coisa na minha cabeça que é... Eu consegui desvincular minha imagem do programa e consegui fazer a construção da minha carreira, né? Aí, depois disso, todas as viagens que eu faço a trabalho... Viagem a trabalho mexe muito comigo. Eu posso ir, sei lá, pra qualquer lugar. Eu fico muito mexida porque eu penso... Uma movimentação muito grande para uma viagem acontecer. Sim. E geralmente as viagens acontecem em lugares que eu nunca fui. E aí eu falo, meu Deus, eu tô tendo o privilégio de ir trabalhando, recebendo por isso e conhecendo um lugar que eu nunca conheci. Ano passado eu fui pra Belém do Pará, com Natura. Eu também foi uma viagem que, assim, a cada passo que eu dava, eu chorava, né? É muito forte, Belém. Eu fui agora pro Círio de Nazaré com o Fafá de Belém, é muito forte. Cada passo que eu dava, eu chorava, assim, de pisar na terra e sentir o corpo arrepiar. E foi um trabalho, e aí eu fico muito feliz, porque, por exemplo, Natura, eu sabia que era uma marca que tinha consciência ambiental, racial, mas eu não tinha noção de que era nesse nível. Eles são muito sérios. Porque aí, quando eu fui no MIB, Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém, quando eu conheci o Vanildo, quando eu fui na cooperativa, que eu fui entendendo a movimentação que era para um produto chegar na nossa casa e o quanto vidas de pessoas estavam sendo mudadas, porque as pessoas trabalham. E aí, quando eu cheguei eu sou muito sensitiva. Se tem lugar que eu chego, eu não sinto energia boa. E aí, quando eu entrei na fábrica, eu senti uma paz. E eu não tô falando que problemas não devem acontecer. Óbvio, acontecem. Mas eu digo assim, parece que as pessoas elas estão ali trabalhando felizes. A Natura ela é diferenciada. Ela é uma marca diferenciada. Exato. Eu completamente. senti isso quando cheguei lá. Assim, eu falei, gente, não é uma coisa normal. E aí a Natura, aproveitando e falando delas, ano passado eu fiz a primeira edição do Natal das Pretas. Que é um evento que eu criei porque... Eu sei, querida, eu vejo, né? Eu acompanho. A gente fez Pena porque... que não é meu lugar, né? Porque aí você sabe, né? Porque se deixar, amor. A gente vai fazer um que você vai. Aí faz uma exceção, abre uma exceção. Assim, umas 2 ou 3 pessoas que Pronto, vocês gostam pra eu gente... vou colocar, deixar ali uma coisa. Falar, gente, essas podem, uma cotinha. Mas pra quem não sabe desse projeto, eu fiz porque todo final de ano eu via que muitas mulheres se reuniam, mulheres em sua maioria brancas, em jantares muito luxuosos, chiques, sofisticados, confortáveis e tudo. E uma vez ou outra tinha uma pessoa preta. E quando tinha, nem sempre a gente ficava muito confortável, mas a maioria das vezes não tinha. E eu nunca tinha visto isso acontecer nessa grandeza só com mulheres pretas. E eu falei, eu quero fazer esse projeto com mulheres pretas. E para mostrar que nós, mulheres pretas, temos o direito de viver o que é sofisticado, o que é confortável, o que é luxuoso, o que é ou não caro. A gente tem o direito de viver isso. E aí eu queria que fosse algo luxuoso, mas que também tivesse a nossa alegria. Então que a gente pudesse dar risada. Exato. E aí eu falei uma coisa no dia que eu dei o discurso, que é, eu não queria que nenhuma das meninas que estivessem ali, estivessem sentadas, preocupadas que a pessoa que tá na ponta da mesa, ou que a pessoa que tá em pé, tá olhando pra você, cometendo um racismo velado ou escancarado. Eu queria que todo mundo tivesse ali simplesmente confortável. E aí, minha filha, foi lindo. Depois a gente começou o discurso, foi um chororô. Eu imagino. Um chororô. E foi muito bom. E assim, o Natal das Pretas também aconteceu. Nesse dia, no início desse ano, eu perdi meu melhor amigo.
Ele faleceu Sinto muito. no dia 2 de janeiro. E no Natal das Pretas Desse foi... ano? Desse ano, dia 2 de janeiro. 24? Aham. Sinto muito. Mas você vai entender, amiga, como as coisas são. Foi o último dia que a gente se viu presencialmente. E ele fez todo o evento comigo. E eu tava sentada, né, na ponta da mesa. Ele tava como se fosse na porta. E eu via ele me olhando muito, assim, até com um olhar de admiração. Mas eu não tava conseguindo ficar olhando pra ele toda hora. E aí, quando ele faleceu, eu entendi que Era uma despedida? era uma despedida. E era como se ele estivesse falando, eu fui com você até isso aqui. E agora você tá pronta pra ir sozinha. As coisas que a gente viveu juntos foram, assim, surreais. E aí, falando de alma, eu sei que o meu encontro com ele foi um encontro de alma. Eu sempre quis ter um irmão. E ele foi o meu irmão. E ele fez o Natal das Pretas acontecer comigo de uma maneira, assim, impecável. Então, o Natal das Pretas, ele já era um projeto muito especial. Mas agora ele é, assim, uma coisa que não dá pra explicar. E toda vez que acontecer, que provavelmente, né, deve ser todo dia 15 de dezembro, por conta da data, eu vou lembrar dele. Eu lembro do Thiago. Eu lembro dele todos os dias. E aí, eu também tô falando isso, porque às vezes alguém pode estar aqui passando por um processo de luto, que não é linear, não é fácil, mas as pessoas falavam assim, tem amigos que se tornam mais do que família. Eu fui entender isso depois, quando ele partiu, porque tudo a gente tava junto. E vira e mexe, eu entro, né, numa coisa de querer reclamar, surtar, e aí eu volto e falo assim, mas meu Deus do céu, eu tive o privilégio de conviver com ele. As coisas em que a gente viveu juntos, eu nunca tinha vivido com nenhuma outra pessoa. Então é óbvio que a tristeza me dói. Mas a minha gratidão por eu ter conseguido viver com... Eu não consigo explicar. E aí, assim, por exemplo, se ele tivesse em carne, hoje ele estaria aqui sentado ali com a perna cruzada. Ele era seu agente? A gente estava trabalhando junto, ele fazia gestão de operação na minha empresa, mas ele era meu braço direito, meu amigo da vida. Então, assim, ele tinha um outro trabalho, mas ele fazia as coisas comigo. E eu sou muito de sentir. Então, às vezes, eu falo dele, é como se eu visse ele assim, sentado, dando uma olhada, ele pega, vai embora. Mas o Natal das Pretas, ele é algo que eu sei que ele ainda vai ser muito grande. Que ele talvez rode o Brasil, porque ele tem algo também de alma, como a gente estava falando, que é muito sério e ancestral, sabe? Você é uma grande mulher. Estou muito emocionada com toda a sua história. E uma coisa que... Várias coisas parecidas, a questão de minha avó, a questão da sua avó. O tempo inteiro que a gente esteve aqui falando, você usou uma palavra que para mim é muito importante. Que é a gratidão. E eu também sou do candomblé, né? Eu sou católica, como qualquer baiana. A gente mistura tudo, porque a gente acredita mesmo na fé, né? Sim. E você falou que você era evangélica. Como foi o candomblé lhe trouxe, né? Lhe trouxe para aqui. E como o candomblé, porque o candomblé, ele ensina a gente ter os pés no chão, a gente abater cabeça, a gente pedir licença, né, e a gente agradecer. Eu acho que ele sempre esteve dentro de mim, porque era muito doido, assim. Eu sempre senti muitas coisas. Enquanto eu estava na igreja e tudo, e vivi momentos muito bons dentro da igreja, e eu sempre falo que eu saí da igreja, mas eu não me afastei de Deus, muito pelo contrário, assim, eu sinto que hoje a gente tem uma relação muito mais forte. Mas eu sempre tive muita vontade de abrir jogo de búzios. Só que eu tinha medo, né? Porque eu não sabia até onde eu ia. Eu falava, meu Deus do céu, eu vou em qualquer lugar, não sei. Não... A pessoa fala uma coisa, muda a vida. Até que conheci Erickson, meu companheiro. E aí, no primeiro dia que ele foi lá em casa, Erickson é o Gã. E aí, gente, vocês precisam conhecer Erickson, viu? Ele é tudo. Porque esse Erickson é um santo, é um orixá. Depois eu mostro ele pra vocês. E aí, ele foi lá em casa, e aí a gente tava conversando. E aí foi assim, né? No primeiro dia que a gente se viu, eu falei assim, não. Ele me buscou no ensaio de uma escola de samba.
E aí eu falei, não, eu só vou sair pra comer com ele, a gente não vai ficar na minha casa, ele não vai dormir lá em casa no primeiro dia. Coitada, corta pra mim. Coitada, né? Coitada. E aí a gente conversou muito, tudo, e antes da gente se conhecer pessoalmente, a gente já conversava muito, e aí um dia eu falei pra ele que eu queria abrir um jogo. E aí fui abrir o jogo, eu lembro que a primeira vez que a Mãe de Santo jogou, que elas têm umas expressões, né, enquanto elas estão jogando, e eu olhava e falava assim, gente, ela vai falar que eu tenho mais 2 dias de vida, e que depois daqui eu vou direto pro inferno. Aí eu falei, e aí, tipo, eu dentro do terreiro, eu falava assim, meu Deus, me perdoa. Mas eu falava, mas eu não posso pedir perdão, porque eu tô dentro do terreiro. E aí eu falava, eu não sei por que eu peço perdão. E eu nervosa, aquela coisa. Aí ela começou a me falar. Desconfortável, né? E eu acho que ela já tava percebendo tudo. E aí ela falou, né, que tinha boa, as coisas que tinha pra fazer. E aí ela falou, e aí você dorme um dia no quarto de santo. Aí eu pensei comigo, eu? Vou dormir No quarto, no chão. Mas nem que me... Porque eu falei, eu durmo aqui, amanhã eu não acordo, eu não levanto. Mas E dormir na esteira? Não, eu nem sabia dessa parte. Eu não sabia da parte da esteira. Mas eu tava o quê? Com as coisas que eu ouvi que é do racismo religioso, né? Vamos que isso só é muito explicar. sério. Gente, o quartinho de santo é um lugar sagrado. Sagrado. Que ficam todos os orixás da casa. É como se fosse um altar na igreja. Isso. E aí você faz, né, as coisas que acontecem dentro do candomblé, elas acontecem ali dentro do quarto de santo. E aí você não pode, né, entrar lá alcoolizado, você não pode falar palavrão. É um lugar sagrado. E é lindo, assim. Aí tudo bem. Peguei, ela falou o que eu tinha que fazer e tal. Falei, tá bom, eu vou pra casa, não sei o quê. Passou-se tempos e não fiz, né? Só que fiquei sentindo o que eu tinha que fazer, mas eu tava com medo. Era o Xun te chamando, minha filha. Aí comecei a, de fato, namorar com o Francisco, que é o Erickson, que eu chamo ele de Erickson e Francisco. Aí eu peguei e falei, então, como se eu achasse que ele não soubesse, mas ele já sabia, né? Quando eu fui lá no terreiro, eu tinha que ter feito umas coisas, e que não sei o quê, mas eu não fiz e tal. Aí ele, não, você conversa com ela de novo, que não sei o quê. Aí, beleza. Ela abriu o jogo de novo, eu fiz. Aí eu dormi na esteira, né? Fiz as coisas que eu tinha que fazer. E aí, isso eu falo, me dá até um negócio no coração. Eu consigo ver a cena. Quando eu entrei por dentro do quarto de santo, eu ainda estava naquele processo do programa. Então, eu ainda tinha muita vergonha, muita dor, muita mágoa. E eu não conseguia lembrar de coisas do programa. E aí, quando eu deitei na esteira pra dormir, eu revisitei muita coisa. E aí, dormindo, eu senti cheiro, eu senti temperatura, porque tem um cheiro específico. Senti cheiro, senti temperatura. O cheiro da casa? Da casa do BBB. E eu usava um protetor solar específico, então eu lembrei do cheiro, eu lembrei da temperatura, eu lembrei de um monte de coisa. Eu lembrei de momentos em que eu estava feliz lá dentro. E aí, quando a Mãe de Santo me acordou para eu sair de dentro do quarto de santo, eu juro por Deus, a sensação que eu tinha era como se eu tivesse com uma capa preta amarrada aqui. E aí, quando eu fui dar o primeiro passo com o pé direito, a capa, o nó desfez e a capa caiu dentro do quarto. E ficou pra trás. E ela, tipo, sumiu. Entrou em decomposição e saiu. E desde esse dia, eu nunca mais tive nenhuma crise como eu tinha antes com relação ao programa. Então, assim, o candomblé na minha vida é isso. Quando eu tô dentro do barracão, meu barracão fica no fundo da Zona Leste. Eu aprendo muitas coisas. Mas quando eu tô lá dentro, o mundo pra mim para aqui fora. Teve uma saída de Oxum em que a Mãe de Santo me colocou pra fazer o adé, né, de Oxum, a cabeça, pra fazer a decoração. E aí eu lembro que no dia seguinte eu tinha um trabalho. Mas eu falei, eu não vou embora enquanto eu não terminar. E eu comecei a fazer, tipo assim, acho que era 6 da tarde, terminei quase 1 da manhã, não foi? Demorou bastante. E aí eu fui fazendo, e enquanto eu fazia, eu me emocionava, eu lembrava das coisas, era como se hoje não estivesse falando comigo. E aquilo pra mim era um sagrado. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu estou fazendo algo que um orixá vai usar. E aí, todas as vezes em que eu tô dentro do barracão, eu não tenho pressa pra ir embora. Porque ali é quando eu tô fazendo a manutenção da minha vida. Barracão é fácil? Não é fácil. Não. Ter irmãos de santo é fácil? Não é fácil. Mas você aprende a viver. Ali você aprende a viver. Você aprende a respeitar o outro, você aprende a entender a limitação do outro, você aprende a entender os seus defeitos também. Aonde você precisa melhorar, você aprende a respeitar. Você ouve o que você não quer. Você ouve o que você não quer. E ali, amor, toda a frescura que eu tenho... Ela fica do lado de fora. Num saquinho.
Entendeu? Que aí vai lavar uma louça, vai lavar um banheiro. Lógico que aí, quando eu vou lavar o banheiro, eu jogo um cheirinho mais coisado, já faço um frufru. A filha de Oxum. Mas igual, eu sou responsável pela decoração, amor. Todas as festas, eu e Madu, Aline, Gleice e Ju, a gente faz a decoração. Porque a gente tem um borogodó. Tem um axé. Mas assim, é muito precioso. E eu fico muito triste. Porque assim, eu acho que cada pessoa tem sua religião. Eu acho que tem gente que tem que estar realmente dentro da igreja. Sim, cada um se identifica. Mas eu queria que as pessoas entendessem o que é o candomblé. Porque o que as pessoas imaginam é muito triste. E eu fico pensando como talvez deveria ter sido pra mim se eu pudesse ter vivido isso desde pequena. Sabe, assim? De você estar ali dentro, de você brincar. É muito doido. É só vivendo pra saber. Mas eu acredito numa coisa também, viu? Pra acabar aqui nossa conversa. Você é retada, viu? Eu ia falar uma palavra, mas não pode, né? Meu diretor não vai permitir e vão me cortar quando chegar na edição. Eu acredito que o candomblé chama a gente. O candomblé, os orixás chamam a gente quando a gente tá preparado. Eu nasci na Bahia e eu entrei no candomblé quando eu cheguei em São Paulo. Você imagina, porque era uma coisa tão distante, né? Pra mim, essa coisa, né? De você achar preconceito religioso mesmo. Que é total. E existe muito, a gente não pode negar. Minha amiga, eu quero te dizer que sua história é linda. Eu quero conhecer Dona Janete. Ai, vamos fazer depois quando ela vier, a gente faz um episódio com ela. Por favor. Ela mora onde? Em Richmond, na Virgínia. Chique. Chiquérrima. Negrona enjoada. Você merece Obrigada. tudo que você tem, porque você é uma guerreira mesmo. E eu acho que a parte mais legal do podcast, eu vou te dizer qual é ter tempo, estar presente para ouvir mulheres tão importantes e tão incríveis. A gente se admira, a gente se respeita, a gente tá conectada, uma estende a mão para outra, mas a gente vive numa correria tão louca que às vezes a gente esquece de estar presente. E o Ju Ferraz Cash, ele tem me trazido isso. Tempo de qualidade para ouvir histórias e aprender com mulheres incríveis como você. Então, muito obrigada por parar tudo que você está fazendo. Trazer o santo do orixá. Vem aqui dar um oi pra gente, vá. Vem aqui. Eu vou apresentar, Ele viu? é bonito, gente. Vem aqui, Alguém ó. me pedir em casamento. 4 anos já, gente. Me ajuda. Tá na hora de pedir. Dá um oi. Dá um oi aqui, ó. Ele com a guia. Abaixa aqui, um pouquinho, ó. amor. Abaixa um pouquinho, ó. Fica Nossa, abaixando. verdade. Aí! Eu já vi que os dois são opostos complementares, tá? Sim. Ele o tempo inteiro aqui, ó, gente, no sofazinho, olhando pra ela. Enfim, que os nossos orixás encham vocês de bênçãos. E muito, muito, muito obrigada. E é isso, tô muito feliz e emocionada. Amiga, eu quero te agradecer muito e dizer uma coisa que a internet faz com que a gente conheça muitas pessoas no virtual. Mas são poucas as pessoas que são realmente aquilo que mostra e muitas vezes melhor do que é na internet. E você é essa pessoa. Então eu quero te agradecer pela lealdade, pelo cuidado, por você de fato ser uma mulher que entende que você tem o papel e a condição de mudar muitas coisas no mercado que a gente trabalha e até dentro da nossa sociedade mesmo. Então, assim, eu fico muito feliz de ver que isso é real. Gente, eu queria que vocês, assim, conseguissem... Quem não... que a Ju é um sentimento, você tem que ver de perto, assim. Que ela é real. Ela é a pessoa que, assim... Fala, ai, amiga, vamos numa espada de or? Vamos. Amiga, tem que bater uma laje? Vamos Bora. bater também. Mais ou menos, que a gente não ia ser muito boa nisso. Mas vamos bater uma laje. Então, é essa pessoa. E isso me deixa muito feliz. Eu sou, assim, eternamente grata. Conte comigo. Eu fiquei muito honrada. Inclusive, ia ficar com ciúme se eu não viesse. Você é doida? Você tá doida? Você E tá na assim, lista. eu Eu vou só avisar aqui a vocês. Eu não sei que dia sobe esse programa, mas eu acho que é antes do carnaval. Quarta que vem. Então eu vou dizer uma coisa a vocês, a gente vai brilhar nessa Sapucaí, tá? Porque a gente tá aqui é pra isso. Eu já sei praticamente todos os enredos das escolas de samba. Bom, me respeita. E esse ano eu vou ficar lá na frisa, lá embaixo. Só vai dar ela e a Anitta. Te amo, Amiga, te amiga. amo. Muito obrigada. Obrigada, amiga. Beijo, gente. Beijo, gente.